Fala do Peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tema do vídeo: tática, tá? Kleber Xavier, não invente. Faz o simples, cara. Cada um na sua função, que eu acho que vai funcionar. E eu vou trazer campinho aqui, tá certo? Vou trazer o campinho pra gente conversar, tá? Só vou até recomendar o menino que faz as fontes dos times, que eu gosto de fazer no campinho um jogo de botão, com a fonte oficial do Santos e tal, né? A fonte igual. Tem um menino que faz, chama Edu Arts e Camisetas. Eu vou deixar o link aqui, ó. Primeiro link da descrição, tá? Ele faz vários times, tá? Tem do Santos, tem do Corinthians, tem do Palmeiras, tem do São Paulo, tem time da Europa. É R$ 15 cada grupo de fontes, cara. E dá muito trabalho, tá? Fazer uma fonte, né? E desenhar a fonte dá muito trabalho. Então ele cria essas fontes, cobra R$ 15 cada fonte ali. Quem gosta de fazer isso pode adquirir, tá? Vou deixar o link do site dele aí. É bem maneiro, tá? Eu peguei as do Santos para poder fazer, mas tenho certeza que o Pepe pegou do Corinthians para fazer nas artes também. É bem legal de você usar e ele vai atualizando ano a ano. Não tem só de 2025 não, tem dos anos anteriores também que você pode adquirir, tá? Vou deixar o link aqui, primeiro link da descrição, só clicar aí lá no site dele, tá bom? Beleza? Não é nem publicidade, cara. Tô recomendando porque eu usei, é bom, as fontes são boas, elas cabem aqui, vocês vão ver nas artes aqui, tá certo? Então fica aqui a recomendação. Parabéns pro Edu que faz aí, né? Meu xará. Vamos falar aí das táticas do Santos, tá certo? E do que eu acho que o Kleber Xavier pode fazer para dentro da simplicidade, encaixar o time. Vamos lá, vou abrir aqui a arte. Esse aqui, basicamente, trocando o Gabriel Bontempo pelo Tassiano, foi o que ele escalou, e o Luizão pelo Aderlan, né? Ele botou o Luizão em vez do Aderlan aqui. Foi o que ele escalou contra o Grêmio. Duas invenções, né? O Tassiano de meia não funcionou, né? O Tassiano tem que ser ou um 9 ou um camisa 8. Na faixa de armação ele não funciona. Não funciona, tá? E, cara, você tem o Aderlan e o JP Sherman. Usa um dos dois. E o Léo Godoy ainda. Usa o lateral na lateral, cara. Testou o Luizão duas vezes, não deu certo? Chega. Não funciona, tá certo? Usa um lateral na lateral. Melhor o Aderlan, que sabe fazer a função, do que o Luizão, que vai ficar atabalhoado ali na função, tá? Fora que subir o ataque pro Luizão é complicadíssimo, tá bom? Embora ele tivesse feito um jogo bem razoável anteriormente, eu acho que insistir nisso aqui vai dar ruim pro próprio jogador, tá? Então aqui, dentro do sistema que ele usou, eu sei que a gente vai falar de 3-5-2, de 4-1-3-2, de 4-4-2, eu entendo, também prefiro, mas vamos trabalhar dentro da realidade do que o técnico fala, tá? Até depois eu vou mostrar aqui dois desenhos táticos que eu acho legais, né, que são um 3-5-2 e um 4-1-3-2, só para ilustrar, mas não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Ele vai fazer muitas vezes isso aqui, 4-2-3-1, 4-2-3-1 é o que o Santos vai se propor a jogar, tá certo? Então tá aqui, tá com o uniforme 2 do Santos, com a fonte aí que eu falei, ó, do Edu, que o link tá aí, tá? Quem quiser adquirir, eu montei aqui, ficou a fonte que o Santos usa mesmo, tá? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o brasão no gol, obviamente, e aqui o que teoricamente ele fará sem inventar. Ele ir para esse próximo jogo contra o Ceará com isso aqui, tá? 4 na defesa, 2 volantes, 3 na linha de meio de campo, de criação e um centroavante, né? Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar na linha defensiva. Acho que o Luan Pérez vai ser mantido até para ter ritmo de jogo. João Schmidt e Rincon como os dois volantes, assim como ele fez no último jogo contra o Grêmio. Que eu acho que o Rincon fez um jogo bem legal, tá? O Schmidt, ao lado do Rincon, rendeu mais do que ao lado do Pituca, por exemplo, e do que jogando quase isolado como camisa 5. E aí na frente, né? Em vez do Rolaser jogar aberto do lado direito, o Rolaser jogar na função que ele tá jogando bem. Meia centralizado, cabeça pensante, próximo do Soteldo, próximo do David e próximo do Gabriel Bontempo. É o cara que conduz a bola até o ataque. É o cara que pensa mais o jogo, que para, alinha os passes, abre o jogo, distribui, é o que tem a melhor visão de jogo. Então o Rolaser como meia central, ok? Do lado esquerdo, obviamente, o Soteldo, que foi muito bem. E do lado direito, o Gabriel Bontempo na função que ele está acostumado a jogar. Meia pelo lado direito, ele não precisa ser um ponta direito o tempo inteiro. Ele é um meio campista que joga pelo lado direito, como a gente já viu vários e vários jogadores, e a gente sempre dá o exemplo do Elano. O Elano foi esse tipo de jogador, e o Gabriel Bontempo também é. Ele pode fazer essa função, e ele faz essa função. Essa é a função do Gabriel Bontempo, por mais que neste ano ele tenha jogado mais como um camisa 8, aonde está o Rincon aqui nesse campinho, tá? E óbvio, o David à frente, tem que ser mantido. Eu acho que ele fez um bom primeiro tempo contra
O Grêmio no segundo tempo ele sumiu, mas no primeiro tempo ele foi bem, deu muita movimentação, teve chances de gol. Então eu acho que ele tem uma evolução, né, pela frente aí, tá bom? Então esse aqui é sem inventar. E eu estou fazendo, óbvio, com jogadores que estão disponíveis agora. E a gente tem a informação de que Zé Rafael e Barreal estão voltando. Zé Rafael vai estrear pelo Santos, muito provavelmente contra o Ceará, né? Vai jogar alguns minutos. E o Barreal está voltando de contusão também e passa a ficar disponível. Aí, óbvio, criei mais outras possibilidades, tá? Outra que aqui, ó. Só que, ó. Eu entraria dessa forma com o time, tá? Sem as invenções. Eu botaria o Rian como segundo volante. Rincon como camisa 8, o Rian como segundo volante. O Rian é um volante que pisa mais na área, é um volante que entra no meio dos zagueiros, é um volante que tem bom posicionamento e é um volante que finaliza. Diferente do João Schmidt, diferente até do Tomás Rincon, diferente do Pituca. O Rian tem como boa característica dele ser um elemento surpresa, sempre aparecer para marcar gols. Eu sempre gosto de usar a referência do Paulinho, que é esse tipo de volante. O Paulinho sempre foi conhecido por ser um volante que entra muito na área, que finaliza para o gol, que aparece muitas vezes como um elemento surpresa, aparecendo uma outra opção para o ataque. O Rian tem essa característica, tanto que na Copa São Paulo que ele jogou, ele foi vice-artilheiro do time. A gente teve o Enzo Monteiro com 9 gols naquela copinha e o Rian com 7 numa Copa São Paulo. Então assim, põe o Rian na função de camisa 8 e vamos ver como ele se sai. Eu acho que é uma tentativa válida, tá bom? Mas de novo, provavelmente será isso aqui. Sem inventar, tá? Aqui é só uma sugestão. Rincon e Rian como volantes, tá? Aí aqui eu coloquei, né? Como se fosse fazer as substituições 6 por meia dúzia, tá? Sem invenções. Sem mudar muito e tal. 5 substituições, tá vendo? Aliás, 4, né? Nem tem 5, ó. Tem até mais uma sobrando. 4 substituições sem inventar. Se for trocar, Matheus Xavier no lugar do Soteldo, como meia pelo lado esquerdo. Barreal no centro. Inclusive você pode inverter os dois. O Matheus Xavier também joga como meia centralizado, mas eu prefiro o Rodrigo César. O Zé Rafael estreando no lugar do Tomás Rincon, tá? Com o João Schmidt ficando. E o JP Sherman entrando no lugar do Ederlan. 6 por meia dúzia aqui, tá? Só trocando um pelo outro. Óbvio que você pode mudar sistemas conforme você vá, né, mudando o time, com jogadores que vão entrando. Você pode botar mais ataque, um meio de campo mais reforçado com mais jogadores, e etc. Trocar um centroavante móvel como o David pelo um pivô, que é o Tiquinho. São só sugestões, tá? Aqui, óbvio, a gente vai entrar na gama de sugestões táticas, né? Primeiro um 4-1-3-2. De novo, dentro do que tem agora. 4, não é a mesma linha de meio de campo. Eu botei aqui o JP Sherman, mas pode ser o Aderlan também, tá? A linha de 4 defensores, o Tomás Rincon como um primeiro volante. Aqui você tem 3 meias, ok, só que a gente sabe que o Bom Tempo também recua para fazer, né, um volante na marcação. O Barreal também tem essa característica de ajudar na marcação. O Soteldo talvez seja o que tem menos características de ajudar na marcação, tá bom? Então você tem 3 aqui desses 4 meio-campistas que auxiliam na marcação. Por que eu coloquei o Roleiser à frente como um segundo atacante e não o Barreal ou o Soteldo? Porque o Roleiser, pelo que ele está mostrando, ele jogando mais centralizado, ele constrói melhor. E óbvio, ele tem certas dificuldades defensivas. Deixando o Roleiser mais como um segundo atacante, mais livre para se movimentar, ele vai ficar mais propenso a fazer o que ele faz de melhor, que é criar, atacar, até finalizar. Tá certo? Então ele seria um segundo atacante. Posição que eu acho que o Neymar deveria encaixar quando ele voltar, tá certo? E o David aí, sendo esse camisa 9 móvel, tá? Até pode auxiliar na marcação, porque ele tem mais vigor físico que o Roleiser, por exemplo, tá bom? Então essa é uma primeira sugestão de tática que eu tô só abordando aqui pra gente conversar, porque eu sei que vocês gostam de falar sobre isso. Embora eu saiba, tenha quase convicção de que vai ser um 4-2-3-1, tá bom? E aqui o 3-5-2, que muita gente fala, né? Aqui simplesmente eu já botei o Roleiser no meio de novo, porque nessa imagem aqui, o Gabriel Bom Tempo ficando centralizado, ele pode auxiliar como um volante, tá? E aí você tem essa linha de 3 aqui, criadores. Então subindo ao ataque, eles vão se auxiliar. Seria mais ou menos o que o Gerson pode oferecer ali no time do Flamengo. Ele usou, o Jorge Jesus usou no Flamengo em 2019. Eu já falei disso aqui antes e tô repetindo agora, né? O Gabriel Bom Tempo fazendo a mesma função do Gerson. Aí, para usar aquela referência de 4-1-3-2, que é a mais recente que a gente tem,
Aqui no Flamengo a gente tinha o Rincon era o William Arão, o Gabriel Bontempo era o Gerson, o Soteldo é o Arrascaeta e o Barreal o Everton Ribeiro dentro daquele time, tá? Que, de novo, é a referência mais recente que a gente tem de 4-1-3-2 no futebol brasileiro, tá bom? E aí a dupla de ataque era Gabigol e Bruno Henrique, né? Bruno Henrique isso aqui na posição do Roleiser. É só pra gente ter noção de como aquele time pode se portar taticamente dentro desse sistema, tá bom? Não é porque, nossa, você fala do Flamengo e tal, não. É pra dar referência, a referência é importante. E aqui o 3-5-2, né? Com o Roleiser já centralizado, porque o Gabriel Bontempo seria o ala direito. Não necessariamente ser um lateral, mas como ele joga de meia pelo lado direito, seria uma posição que ele não teria tantas dificuldades para dar apoio defensivo. Então você tem a linha de 3 zagueiros com o Gil centralizado, sendo o zagueiro da sobra, até para aproveitar a pouca mobilidade e velocidade que ele tem. Luan Pérez do lado esquerdo, o Zé Ivaldo do lado direito, que eles têm um pouquinho mais de trato com a bola nos pés, né? Aí de novo eu botei o Rian aqui na linha de volantes, mas pode ser o João Schmidt e o Rincon. Eu prefiro o Rian, acho que ele tem que ser testado. Subo o Escobar aqui como ala esquerda, Gabriel Bontempo lado direito, na ala. À frente o Roleiser como armador, aí o Soteldo dessa vez como segundo atacante e o David Washington como o camisa 9, o centroavante, tá certo? Então são vários modos de jogar. No 4-1-3-2, você até nem precisa mudar tanto as peças, né? Você teria que botar aqui, por exemplo, dentro dessa linha aqui, caso você quisesse mudar, né, para 4-2-3-1 de novo, aqui você só simplesmente puxaria o Roleiser para a central e o Gabriel Bontempo como o segundo volante, junto com o Tomás Rincon. Então, até com esses mesmos atletas, você pode ter tanto o 4-1-3-2 quanto o 4-2-3-1 com os mesmos atletas em campo. Você só mobiliza um para lá ou para cá. E você pode fazer os dois esquemas ao mesmo tempo, tá? Nada impede. Caramba, o time tá defendendo no 4-2-3-1 e atacando no 4-1-3-2. Não, você pode até no mesmo ataque ou em fases diferentes do jogo usar essa mobilidade dos atletas para que eles tenham movimentação, né? A gente aqui é só uma sugestão de escalação para você entender como esse time pode se portar. Mas dentro de um jogo, você pode mudar isso várias e várias vezes, cara. Você não precisa se manter sempre desse jeito. Por isso que a gente fala de jogo posicional e jogo funcional. O jogo funcional, você vai ter, que é o que o brasileiro estava mais acostumado historicamente, você vai ter mais movimentações e troca de posições entre jogadores, tá? Então você não precisa ficar preso necessariamente ao bloco da sua posição, entendeu? Que é o que o jogo posicional exige muito. Você pode, óbvio, um lateral vai fazer o corredor esquerdo, né? Ele vai até a linha de fundo, teoricamente, mas um lateral que afunila para construir no meio, ele tá criando mais robustez no meio de campo, tá? É um tatiquês meio chato, só que você sabe que faz sentido, né? Se você parar e prestar atenção, tá certo? Mas o meu ponto principal do vídeo é: não inventa, cara. Não tô nem pedindo isso aqui, a gente tá sugerindo o 3-5-2 ou 4-1-3-2, mas nem precisa, tá? O 4-2-3-1 pode funcionar muito bem, que é um 4-3-3, tá, gente? Mas pode funcionar muito bem, desde que use os jogadores nas funções deles. Acho que o Santos tem muito mais a oferecer, tendo o Gabriel Bontempo como meia pela direita e o Roleiser centralizado, porque ele teria muito mais facilidade de construir. A gente tem o próprio jogo contra o Grêmio como exemplo. Quando o Roleiser centralizou e passou a jogar perto do Soteldo, as jogadas começaram a sair mais naturalmente e com mais qualidade. Então deixe bons jogadores próximos uns dos outros. Não isola o Roleiser do lado direito, com um lateral que não sobe e um volante que não apoia. Deixa com jogadores que se aproximam. Então você tendo o Gabriel Bontempo do lado direito e o Roleiser no centralizado, eles naturalmente já vão encostar um ao outro para trocar passes, né? Porque eles estão nas funções que eles estão acostumados, entendeu? Então esse é o meu ponto. Não inventa. Pode fazer o 4-2-3-1 com tranquilidade, né? Que é esse aqui. Sem invenções, com cada um na sua função. E se por um acaso você quiser colocar o Tassiano, bota ele de 9. Tira o David e coloca o Tassiano, porque ele vai brigar mais pela bola, que ele vai recompor defensivamente melhor. Mas não bota o Tassiano de meia para armar o time, ou o Tassiano de ponta direita para marcar a saída de bola. Deixa o jogador da função fazer isso. Se for mexer, bota o Barreal pra jogar, que ele faz a função. Bota o Matheus Xavier pra jogar, que ele faz a função. Nem tô colocando o Guilherme, porque o Guilherme tá machucado, então ele não tá disponível, tá? Mas são jogadores que fazem as funções, né? Não é hora de invencionice. Se for mudar esquema tático, concordo, apoio, mas deixe que os jogadores façam o que eles estão acostumados a fazer. Para implementar uma filosofia e desenvolver um trabalho demanda tempo. Nesse momento, o mais importante é
faz o arroz com feijão, bota os jogadores nas funções dele e deixa o time se desenvolver. Eu acho que tende a crescer seguindo essa linha de raciocínio, tá certo? Mas é apenas uma sugestão que eu quero ouvir a sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Até a próxima.